Câmbio. Obrigado, Valério. Quero falar sobre esse episódio em que Delfim tem sangue das mãos diretamente. Delfim é, segundo vários historiadores, mas principalmente segundo o relato do Hélio Gaspari, um dos organizadores da reunião em que a família Vidigal, especialmente um dos banqueiros, Gastão Vidigal, recolhe fundos para a construção da OBAN, a Operação Bandeirantes, responsável que vai dar no DOI-CODE, que é o principal centro de tortura, morte e desaparecimento político do país. Delfim Neto era um representante dos milionários na repressão. No filme Cidadão Boysen, Fernando Henrique Cardoso diz que essa reunião, mais do que recolher fundos, selava um acordo político da repressão com os banqueiros e outros grandes empresários da cidade de São Paulo. Delfim é responsável por isso? Um ministro da Fazenda pode participar de um ato assim e ser considerado uma pessoa civilizada? Começo essa vez. Era para começar com o Hugo, mas ele sumiu. Eu vou começar com o Valério de novo, então. Caiu a internet do Hugo, ele vai voltar. Claro. Bom, é um episódio sinistro, né? Nós estamos falando de uma das páginas mais obscuras e, ao mesmo tempo, mais severas da nossa história, a Operação Bandeirantes. Aqueles que nos acompanham, os mais jovens, talvez não tenham toda a informação necessária para formar um juízo. E o mínimo que pode ser dito é que a Operação Bandeirantes é o ápice da forma de dominação semifascista que o Brasil conheceu entre 69 e 74. Nós estamos falando de uma polícia com license to kill, com liberdade para matar. É disso que se trata. E vejam, eles não matavam somente aqueles que decidiram pegarem armas para lutar contra a ditadura. Eles matavam os inimigos da ditadura, estivessem armados ou desarmados. Portanto, o papel do Delfim, repito, é sinistro, é imperdoável durante a história, não pode ser normalizado, não pode ser naturalizado, porque ele fundamentalmente estabeleceu uma ponte que ele vinha construindo desde os anos 50 com os capitalistas mais poderosos de São Paulo, que eram algumas poucas famílias que tinham um peso desproporcionalmente grande, não somente em São Paulo, mas à escala nacional, que ofereciam sustentação para a ditadura militar, e não porque houvesse perigo de uma revolução no Brasil, mas que fundamentalmente estavam apostando na imposição de uma derrota histórica. Ou seja, quando a gente pensa em 69, 74, qual é o contexto? O contexto é de uma sociedade que estava fazendo a passagem do mundo rural para o mundo urbano no intervalo de uma geração. Nunca tinha sido feito antes na história, Haroldo, Igor, Rose, todos aqueles que nos acompanham. Depois nós vimos isso acontecer em outros países, não só da América Latina, mas da Ásia, e agora começamos a ver, ainda que de forma mais molecular, na África subsaariana. O Brasil foi um laboratório da história. No intervalo de uma geração, se deslocaram milhões de pessoas do agreste nordestino na direção do sudeste, se construiu um triângulo estratégico onde o salto de qualidade foi o reposicionamento do Brasil no mercado mundial. O Brasil se transformou no país mais industrializado ao sul do Equador. Isto foi muito intenso e muito rápido. Isto não podia ser feito sem esmagar a nova classe trabalhadora. Era preciso impor uma derrota histórica, é preciso que, na consciência de dezenas de milhões, fosse imposto o terror, o medo. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. E, portanto, nem no espaço das vidas privadas e das famílias se comentava a política, porque ninguém sabia onde é que tinha um infiltrado da polícia, onde é que tinha um delator, onde é que estava os alcahuetes. Uma geração chegou à vida adulta, Haroldo, educada pelo medo.
pelo medo, pelo terror. E isto é o que significou a Operação Bandeirantes. E, portanto, sim, Delfim tinha sangue nas mãos e não foi levado aos tribunais para ser julgado diante da nação. E isso não pode ser esquecido, não pode ser perdoado. Não pode. Já foi tarde. Obrigado, Valério. Hugo Albuquerque. Bom, o Delfim, claro que ele fazia parte dessa estrutura, e aquela reunião e o AI-5 foi uma decisão de estabilizar e tornar o regime aquilo que se leria como estratocracia, um regime militar, né? E uma estratocracia que servia à classe burguesa. Agora, o que é interessante notar são os arranjos dessa elite brasileira e dessa burguesia brasileira nascente. Grande parte da direita, da ditadura, era a direita do varguismo, né? Roberto Campos Avô estava lá, uma boa parte daquela turma estava lá, e eles rompem. Primeiro vice-presidente da ditadura, o tio-avô do atual vice-presidente da República, ele era um sujeito que estava junto do Getúlio. O Delfim, se fosse um pouco mais jovem, talvez também, né? E eles acabam criando aquilo, criando um movimento para modernizar, para fazer o movimento necessário à modernização do capitalismo, usam o cenário da Guerra Fria para isso daí, e obviamente eles sabiam o grau de morticínio que aquilo geraria, seja a perseguição dos ativistas políticos ou a violência cotidiana contra a classe trabalhadora. E as violências silenciosas contra a classe trabalhadora, contra os pobres, contra os indígenas, contra os quilombolas, contra a gente de todo o Brasil. O Delfim sempre viu essa questão como um mal inevitável do processo de desenvolvimento. O Delfim, inclusive, só uma anedota, é um caso real. Ele chegou a dar conselhos para a turma da Reforma e Abertura lá na China. E um dos conselhos que ele deu, olha, a inflação ela é inevitável a uma determinada sociedade num processo de desenvolvimento. Aí a turma do Zhao Ziyan e do Deng Xiaoping vão e ouvem o Delfim, eles ouviram o Delfim, e deu aquela baita crise que a gente conhece como Praça da Paz Celestial, que não foi só Pequim, não foi só a Praça da Paz Celestial, foi o país inteiro, foi uma crise inflacionária. Quando os chineses, ouvindo, dentre outros, o nosso Delfim Neto, falaram, não, inflação é inevitável, porque a inflação nunca foi um erro aqui no Brasil. A inflação, ela era um mecanismo político de gestão da mão de obra e, inclusive, uma maneira de você diminuir o próprio salário com a desvalorização quase que diária do ganho do trabalhador. Então, tudo isso era um projeto que sabia que era sangrento, mas para o qual pessoas como o Delfim não estavam nem aí. Era um mal inevitável. Tá certo, eu vou passar a quarta pergunta da noite, que é a seguinte. O presidente Lula soltou uma nota. Ah, desculpa, Rose, com o negócio da saída do Hugo, eu perdi a conta, desculpa. Não, eu vou ser breve, vou ser breve. Não precisa, você tem os mesmos 3 minutos para falar sobre o banho. Eu peço desculpa. Então, sobre a participação do Delfim na repressão mesmo, o que falam é que ele participava de um almoço mensal para recolher os cheques para financiar a OBAN, a Operação Bandeirante, que torturava pessoas, né, que demonstrassem qualquer tipo de desaparecia com as pessoas e no doicode morreram 49 pessoas, qualquer pessoa que eles achassem que estavam ameaçando a estabilidade do regime e, portanto, daquele processo político-econômico que ele era o grande ideólogo. Então, ele era meio que o passa-chapéu ali, que se reunia com grandes empresários, inclusive os empresários da Fiesp, da burguesia industrial, para financiar a repressão do Estado brasileiro. Então, esse era o papel dele. Então, eu volto a dizer, não era um quadro, um tecnocrata, um quadro
que lidava com questões técnicas, ele estava diretamente envolvido na repressão do regime militar. E a questão do AI-5, a participação dele no AI-5 é quando ele deixa absolutamente claro, olha, a gente precisa fechar o regime, ter os aparelhos repressivos, justamente para o nosso processo econômico vingar, ir adiante. Um processo econômico, desenvolvimentismo autoritário, repressivo, e que, inclusive, o Hugo fez menção aqui ao ataque que foi para as comunidades indígenas brasileiras. Um desenvolvimentismo que não levou em consideração, abstraiu completamente a questão social do Brasil, aprofundou as desigualdades, abstraiu completamente a questão ambiental e das populações originárias. Então, esse era o processo de desenvolvimento econômico defendido pelo Delfim, e ele defendia o braço repressivo do Estado e se sentava com os empresários para recolher dinheiro para financiar essa repressão. Então, ele estava intimamente ligado. Se ele, hoje em dia, ele foi normalizado, inclusive por figuras de esquerda, essa era a figura dele durante os anos da ditadura empresarial militar no Brasil. Então, é preciso deixar isso claro. Ele não foi simplesmente quem formulou uma política econômica, ele estava ligado à repressão no Brasil. Você sabe, eu vou contar uma anedota aqui que nem é para vocês comentarem, mas só para vocês saberem. Eu tinha 8 anos em 1982 e eu sabia algumas coisas da vida. E uma das coisas que eu sabia era o tamanho da dívida externa brasileira. Para vocês terem uma ideia da crise econômica em que a gente estava metido sob o comando do Delfim. Uma criança de 8 anos sabia que o Brasil tinha uma dívida externa na época de 100, 120 bilhões de dólares. Né? Inclusive, era um dos recordes olímpicos do Brasil, que na época não ganhava medalha nenhuma, né? 1980. E outra coisa que eu comentei de manhã é que tinha uma piada na época, que era a seguinte, também não é o tema do programa de hoje, tá? Que é menos econômico que político. A gente vai falar de economia na quarta-feira, o legado econômico do Delfim na quarta. Pô, o Igor tá cortando o meu tempo. José Igor tá... Hoje ele tá... Que é a seguinte, a piada era a seguinte. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e o ministro Delfim. Essa era a piada. Essa era a piada de crianças de 8 anos, gente. Para vocês terem uma ideia do que significava nos rincões do Brasil, que eu morava no interiorzão de São Paulo. A gestão Delfim. Era assim que a gente entendia a gestão Delfim.